Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 129ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, público presente, colegas vereadores, boa noite a todos. Ata da 128ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 9 de novembro de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser, deixando de comparecer o vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira. A senhora Presidente declarou aberto o trabalho e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário informou que não consta a matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente, fez uso da palavra o vereador Fábio Machado. Nas fases das lideranças, fez uso da palavra o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do PMDB. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo um legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação em pauta. Projeto de lei número 061, 062, 063, 2015, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 064, 2015, em apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Nos termos do artigo 144, regimento interno, foi constituída a comissão especial, composta pelos vereadores Carlos André Franca de Souza, PDT, Romildo Broeto, PV, Alexandre Ferreira Manhães, PMDB, Eliel da Silva Rodrigues, PP, Gênison Rampinelli Leco, Fábio Machado, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, do PROS, para examinar a admissibilidade ao parecer. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 05/2015, com emendas modificativas número 01 e 02/2015, com os respectivos pareceres. Projeto de lei 055 e 056/2015, de autoria do Poder Legislativo. Foi aprovado o projeto de lei número 070/2015, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. O veto projeto de lei número 047/2015 foi rejeitado com 16 votos não. Em segundo turno, foram aprovados o projeto de lei número 044/2015, com substitutivo 050, 052 e 059/2015, de autoria do Poder Legislativo. O projeto de lei número 064/2015, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado com a emenda de redação número 02/2015 e rejeitada a emenda modificativa número 01/2015, com 15 votos contrários. Foram aprovados o projeto de lei número 067 e 071/2015, este com a emenda de redação número 01/2015, ambos de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, usaram a palavra os vereadores Fábio Neto da Silva e Lúcio Zanol. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrado os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Presidente, à parte, gostaria de estar pedindo o requerimento de 1 minuto de silêncio e automaticamente os votos de pesar aos familiares da senhora Honorina Conceição de Siqueira Sestari pelo falecimento de seu esposo, José Sestari Barbosa, mais conhecido como Zelão, uma das lideranças comunitárias do bairro Portal de Aracruz, ali em Santa Cruz. No ensejo, peço 1 minuto de silêncio, por gentileza, e encaminhamento dos votos de pesar. Concedido, vereador.
Obrigado, presidente, colegas vereadores, por presente. A essa família, o voto de pesar de toda essa casa de leis. Em nome do vereador Romildo. Presidente, boa noite. Eu gostaria de fazer uma moção de congratulação. Alexandre Ferreira Manhães, vereador em pleno exercício de suas funções legislativas, venho requerer a Vossa Excelência, com a aquiescência do plenário dessa Casa de Leis, moção de congratulação à empresa Metame Metal Mecânica LTDA, em decorrência da comemoração dos seus 35 anos de existência, justificando o profissionalismo de sua diretoria, de seus colaboradores e as suas atividades, que contribui para o desenvolvimento do município de Aracruz. Rosana. A empresa Metame faz 35 anos, fez agora no ano 2015, uma empresa importante para a nossa cidade, também para os municípios aqui da nossa região, traz renda, traz oportunidade e merece esse reconhecimento. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Ofício do gabinete do prefeito. A Sua Excelência, a senhora Rosane Ribeiro Machado. Assunto: projeto de lei 068. Senhora presidente, com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a especial atenção de Vossa Excelência no sentido de retirar o caráter de urgência do projeto de lei de número 068 de 2015, que autoriza a alienação de imóveis e do patrimônio municipal. Atenciosamente, senhor prefeito Marcelo Coelho. Aqui também, senhora presidente, tem um convite da FAACS, a Academia Aracruzense de Letras tem a honra de convidar Vossa Senhoria e familiares para a sessão solene de apresentação de biografias de patronos, a ser realizada no dia 20/11 de 2015, às 19 horas, no auditório da FAACS, Faculdade de Aracruz. Programação: lançamento de livros de acadêmicos e convidados, exposição de obras literárias, apresentação de artistas cultural, apresentação de biografias de patrono. Só isso, senhora presidente. Com a palavra, senhora presidente, gostaria de fazer a apresentação de um requerimento. Concedido, vereador. Considerando a significativa temporada de estiagem, as notícias alarmantes sobre a crise hídrica enfrentada por diversas regiões do país, inclusive o nosso município de Aracruz, considerando que o Poder Executivo já iniciou a adoção de medidas pertinentes juntamente com os órgãos estaduais, levantando todos os danos e prejuízos que a cidade tem sofrido pela falta de água, inclusive com a participação de produtores rurais, instituições públicas e privadas, considerando a possibilidade de que o município decretará a situação de emergência, considerando que o município deve se preparar para um período no qual está previsto a intensificação de eventos climáticos, especialmente de estiagem prolongadas, considerando ainda que o município deve se esforçar em manter a continuidade do fornecimento de água à população e também fornecer condições aos produtores rurais de superar os problemas advindos da perda de produção neste período de estiagem, conciliando os interesses conflitantes. Considerando que o município deve se articular devidamente com os governos do Estado e federal para desenvolver e implantar ações com foco na mitigação dos efeitos da escassez de recursos hídricos, considerando o rompimento de 2 barragens da empresa Samarco, no qual o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, estado de Minas Gerais, o qual tornou necessário o fechamento do canal Caboclo Bernardo, mediante intervenção da Prefeitura de Aracruz, do SAI e da empresa Fíbria, considerando, por fim, a importância do canal
Caboclo Bernardo para o abastecimento das comunidades do nosso município, especialmente Vila do Riacho e Barra do Riacho, venho respeitosamente perante a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 22, inciso 20, 23 e 131 da Lei Orgânica do Município de Aracruz, do artigo 89, inciso 3º do Regime Interno da Câmara Municipal de Aracruz, requerer a convocação dos ilustres senhores Aladim Fernando Cerqueira, secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Robson Fracalós, diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, de Aracruz, e o senhor Almir Gonçalves Viana, secretário municipal de Agricultura, para comparecerem nesta Casa Legislativa, tão logo seja possível, com o objetivo de fornecer informações técnicas e prestar esclarecimentos a respeito das questões levantadas acima e também da situação hídrica da nossa região, do estado da captação de água para abastecimento à população, de medidas tomadas para enfrentamento da crise, da previsão de aumento de demanda pelo fornecimento de água, das políticas institucionais adotadas para o aumento da oferta e ainda das campanhas de conscientização implementadas. Vereadora Mônica Cordeiro, vereadora Prois. Em discussão, pedido da vereadora. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Senhora presidente, submeto ao plenário desta casa também 3 requerimentos. Com os fundamentos previstos na resolução 492/90, com as advertências da nossa Lei Orgânica Municipal, requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido 55 com 53, informar ao vereador se existe comissão de avaliação de imóveis no âmbito da administração pública municipal. Em caso afirmativo, informar se a referida comissão procedeu à devida avaliação dos imóveis mencionados no projeto de lei 068/2015. Em discussão, pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. De igual forma, senhora presidente, senhores vereadores, com os fundamentos do pedido, as advertências, informo que o Executivo Municipal informe ao vereador se a Controladoria Geral deste município de Aracruz se manifestou quanto ao projeto de lei 068/2015. Em caso afirmativo, encaminhar parecer exarado. Em caso negativo, encaminhar justificativo da ausência de manifestação. Em discussão, o pedido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Terceiro e último, senhora presidente, senhores vereadores, que o Executivo Municipal informe este vereador se existe empresa contratada para realizar serviços de poda de árvore do município. Em havendo empresa contratada, requer que seja fornecido cópia de todo o processo licitatório. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos. 2 vereadores, eu e Fábio Machado. Com a palavra, vereador Manhães. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Peço licença para me pronunciar aqui nessa mesa. Boa noite também às pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela internet, e ao público presente dessa segunda-feira. Quero parabenizar, porque nessa quarta-feira os conselheiros tutelares comemora-se o dia do Conselho Tutelar, dia 18 de novembro, que cai nessa quarta-feira. Aqui eu quero deixar o meu reconhecimento, o meu carinho a esses profissionais do nosso município que zelam pelo direito das crianças e dos adolescentes e parabenizar os conselheiros tutelares. Dizer também que este vereador fez o requerimento a respeito das ambulâncias que estavam sendo utilizadas para remoção de hospitais, da remoção de pacientes no Hospital São Camilo, porque estava havendo algumas incoerências, principalmente na administração dessas ambulâncias. Esteve aqui semana passada, o secretário de Saúde interino, Anderson, a subsecretária Rosiane, a subsecretária Mariana, o vereador Renato Sobrinho, o vereador Fábio Neto, que eu lembro, se tiver outro vereador, por favor, se pronuncie. A Glória representando o Legislativo e este gabinete também,
a respeito dessas ambulâncias que estavam com atendendo não conforme a última contratualização com o Hospital São Camilo junto à Prefeitura de Aracruz. E chegou-se ao entendimento, na palavra do secretário de Saúde interino, Anderson, que o serviço das ambulâncias de remoção foi resolvido, né? E chegou num consenso também que as ambulâncias tomariam um outro destino, estariam consertando as 3, são 6 ambulâncias que estariam com problema, 3 estariam normalizando, e que esse problema já estaria resolvido, né? É um problema que a gente estava numa situação assim complicada, porque a pessoa recebia alta de manhã cedo e ela só poderia sair do hospital, da ambulância de remoção, somente no final da tarde. Isso gerava um desconforto muito grande, tanto para o paciente, e além de ocupar, né, um leito também no hospital. E segundo o secretário, esse problema foi resolvido. Vossa Excelência concede a parte, por gentileza, vereador. Participei, atendendo o convite de Vossa Excelência, mas fiquei preocupado na fala do secretário quando ele informou a Vossa Excelência, proponente do requerimento de convocação, de que 3 ambulâncias terão outra destinação. Quer dizer, nós tivemos que locar alguns veículos para atender o serviço de ambulância. Ao passo que nós temos 5 lá, ele vai pegar 3 ambulâncias do acervo do município, vai transformar em perua de entrega de remédios, a outra para buscar material, roupas, enfim, hospitalares. Eu confesso que eu fiquei preocupado com relação a essa alteração, quer dizer, vamos deixar de colocar 3 ambulâncias para circular e atender justamente a preocupação, as demandas da preocupação de Vossa Excelência, para fazer um outro serviço. Eu acho que nós estamos desvirtuando o serviço e é preocupante, porque se nós temos essas 3, nós temos que colocar as 3 para circular. Então, eu confesso que eu fiquei muito preocupado com a fala com relação à destinação dessas 3 ambulâncias. Ele vai pegar 3 ambulâncias, não vai ter mais a função, né, de atendimento aos munícipes e vão destinar para outra função. Então, nós estamos pagando aluguel de uma empresa, ao passo que 3 ambulâncias nós poderíamos também estar circulando e atendendo os pacientes. Então, fiquei muito preocupado com a fala do secretário com relação a esse ponto. Vereador, teve um instante que você se ausentou, mas depois se retornou, e ele falou nesse instante a respeito dessa, vamos dizer, dessa formalidade agora dessa ambulância, ela não vai ficar ligada diretamente a pegar remédio, entregar remédio, como se fazia com algumas. Ela vai continuar com o trabalho dela e ela vai ter um dia e um horário específico para se fazer isso. Então, é uma organização que cada unidade de saúde vai ter que fazer, porque são 5 ambulâncias contratadas e 5 da prefeitura. E ele explicou exatamente isso aí, que parecia, eu também fiquei nessa dúvida. Porque a ambulância depois, é para remover paciente, não é para entregar remédio, nem... Senão não fosse ambulância, né? Tinha que ser um transporte de carga, né? Então, mas ele explicou, junto com a Mariana, houve essa explicação, que ela não vai ficar ligada nisso. Ela vai ter um momento que ela vai ter que fazer isso aí, né? Mas ela não vai ficar ligada para isso, não. O trabalho dela é remover as pessoas, conduzir as pessoas. Ele vai ficar direcionado. Ela vai ter um momento no dia e no horário da semana que ela vai fazer levar os medicamentos para as unidades. Então, a gente só informa a população que esse trabalho de remoção das ambulâncias foi normalizado, segundo o secretário de Saúde interino. A gente agradece aqui. No mais, muito obrigado e boa semana. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhora presidente. Boa noite, vereadora Rosane Machado, nossa presidente, mesa diretora, vereadora Mônica Cordeiro, demais vereadores, público aqui presente, servidores desta Casa de Leis, bem como aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. A
Apenas dizer que hoje houve uma reunião da comissão especial que avalia a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, proposta de emenda número 01 de 2015, e nesta reunião foi escolhido presidente e relator, presidente vereador Alexandre Manhães e relatora vereadora Mônica Cordeiro. Então, como diz, é o início de um trabalho que esta casa poderá devolver a tranquilidade às nossas idosos deste município, que há mais de 10 anos tinham um benefício da gratuidade nas passagens do transporte público municipal, e depois da nova licitação, as empresas detectaram a questão da idade dentro da Lei Orgânica Municipal de 65 anos e aplicaram esta regra. E aí nós recebemos um clamor grande por parte até do pessoal lá do CCI, do Centro de Convivência dos Idosos, uma reclamação muito forte, e aí nós começamos a fazer um trabalho para alterar a Lei Orgânica Municipal nesta questão da idade. E aí a comissão se reuniu hoje, escolheu seu relator, seu presidente, e nós esperamos que muito em breve nós possamos, nesta Casa de Lei, estar votando essa proposta de emenda. Deixamos claro na reunião de hoje que contou com a presença de algumas pessoas do Centro de Convivência dos Idosos, que o papel desta casa, nós esperamos o quanto antes já está resolvido, está feito. Depois eles devem começar uma nova batalha para que esta regra seja cumprida pelas empresas Cordial e Expresso Aracruz, e aí vai ser mais uma conversa deles com as empresas, com o Poder Executivo. Dizer também que recebi na última semana a cópia do ofício número 118 de 2015 do CISMA, qual o presidente Wallace se encontra aqui na sessão, solicitando uma atenção em relação à questão do abono dos servidores, com a sobra orçamentária desta casa. Ao término do ano, nós sabemos que o que sobra no caixa é devolvido ao caixa da prefeitura, ao Poder Executivo, e eles pedem uma atenção especial em relação ao abono. Da parte deste vereador, presidente Wallace, pode ter certeza que este vereador tem essa atenção. Eu estava na mesa diretora nos 2 primeiros anos, quando também houve essa economia de cerca de 8 milhões, e todos os vereadores, na ocasião, abraçaram a causa, e nestes 2 primeiros anos houve essa questão do abono. A gente sabe da dificuldade, da crise financeira que vive o país, mas graças a Deus esta casa tem feito o seu dever de casa, todos os vereadores têm se empenhado, até na questão da economia, senhora presidente. E mais uma vez, esse ano, cerca de 3 milhões e 800 mil reais serão devolvidos, e eu acho justo que este valor seja revertido aos nossos servidores como uma forma de abono, até mesmo para que seja compensado a perca na questão da reposição inflacionária, que foi de apenas 2%. Então, o abono ele vem para ajudar nesta questão. E registrar também aqui, no dia 22, já fazendo aqui o convite a todos os vereadores, acredito que os senhores também até receberam em seus gabinetes, no próximo domingo, às 19 horas, na paróquia Santa Terezinha, no Bela Vista, haverá a missa de encerramento dos trabalhos pastorais do padre Romildo da Silva de Almeida, que estará indo para outra paróquia, paróquia de Linhares, em Bebedouro. E aí no dia 28, nós temos a missa de acolhida do novo pároco, padre Lauzi Vieira da Rocha. Então fica aqui registrado, mais uma vez, o convite aos vereadores, a todos os presentes, para poder participar deste momento de fé. 3 paróquias do nosso município tiveram alterações, nos seus pastores, aqueles que conduzem essas parcelas do povo de Deus, paróquia de Guaraná, paróquia de Coqueiral e agora a paróquia do Bela Vista.
E assim fica aqui desde já o convite a todos os presentes. Muito obrigado, senhora presidente. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Com a palavra, Genilson Rampinelli. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Loza. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Brueto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Cosa. Presente os 17, senhora presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 064, que institui a campanha Novembro Dourado no município de Aracruz. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em primeiro turno. Segunda proposição, projeto de lei 054, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Prevenção, Conscientização a Combate de Uso de Drogas. Autora, vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Terceira proposição, projeto de lei 069, que dispõe sobre a alteração do anexo 02B4 da Lei Municipal 3.143, de 30 de 9 de 2008, que trata do período urbano no bairro Barra do Saí, no município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 005, com emenda, que dispõe sobre a proibição das concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo de Aracruz. O autor, vereador Fábio Neto da Silva. Quinta proposição, projeto de lei 055, que dispõe sobre denominação de praça pública no bairro Barra do Saí. Autor, vereador Romildo Brueto. Sexta proposição, projeto de lei 056, que dispõe sobre denominação de prédio público no bairro Barra do Saí. Vereador Romildo Brueto. Sétima proposição, projeto de lei 070, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do Campeonato de Futebol Amador do município. O autor, Poder Executivo Municipal. É a oitava proposição, proposta de emenda à lei orgânica 001. Nona proposição, veto ao projeto de lei 047. Razões do veto substitutivo ao projeto de lei 047, legislativo. Pela ordem, senhora presidente. Gostaria de pedir a inclusão em pauta dos seguintes projetos. Projeto de lei número 073/2015, altera a redação dos parágrafos 1º do artigo 22, inclui o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei 3.741. Projeto de lei número 074 do Executivo, altera a Lei número 3.745. Projeto de lei número 075/14, 075/2015, dispõe sobre a criação do sistema de bilhetagem eletrônica do município de Aracruz. Projeto de lei 065/2015, do vereador Fábio Neto da Silva, dispõe sobre programa de socorro imediato nas escolas públicas do município de Aracruz. E o projeto de decreto legislativo número 065/2015, do vereador Ervaldo Santana Almeida, concede título de cidadão aracruzense, senhora presidente. Então, os projetos de lei 073, 074, 075, 2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, e os projetos de lei 064, 65, e o projeto de decreto legislativo 065, 2015, de autoria do Poder Legislativo em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 054, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas. A autora, a vereadora
Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 054, que tem o objetivo a prevenção, conscientização e combate aos usos da droga. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 054, de autoria da vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Projeto de lei 069/2015, que dispõe sobre a alteração do anexo 02B4 da Lei Municipal de número 3.143, de 30/9/2008, que trata do período urbano, perímetro urbano, no bairro Barra do Saí, do município de Aracruz. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, projeto de lei. Senhora presidente, só mesmo para dirimir uma dúvida com relação ao líder do governo, que o presente projeto ele tem por objetivo incluir o perímetro urbano da Barra do Saí, essa área demonstrada aqui no anexo 1. Se o Executivo traz a informação de que essa área não é de APP, não tem essa área de preservação permanente, não, porque ela é limítrofe com uma área de preservação, então essa demonstrada aqui para alterar o perímetro urbano não tem nenhum vínculo com a área de APP, só mesmo para dirimir essa dúvida. Eu vou, da mesma forma que nós temos adotado aqui, vereador Paulo Neres, esse é o voto favorável ao projeto em primeiro turno, depois só incluir, né, se a Procuradoria se manifestou com relação a esse aspecto, só mesmo para não ter nenhuma preocupação no futuro. Aí, no transcorrer de semana, traz ao projeto essa informação de que não é nenhuma área de preservação. Nós tivemos essa preocupação e convocamos essa casa, a subsecretária de Planejamento, para dar esclarecimentos. E realmente não tem nada com a área de preservação ambiental, então, mas podemos ficar nessa situação. Caminho voto favorável. Se Vossa Excelência me permitir, fugindo um pouquinho do assunto, mas falando de Barra do Saí, só para a questão de informação aos demais colegas mesmo e ao público presente. Não sei se vocês estão sabendo que foi agora notificado pela Marinha, né, todos os terrenos ali, quem tem uma certa distância do riozinho que corta a Barra do Saí, a Marinha quer receber o valor do terreno. Aí fica essa questão também, essa interrogação ao município, porque ele também vai ter que rever, porque ele está cobrando IPTU de pessoas e impostos, né, de uma área que não é dele, pertencente a ele. A medida provisória editada agora em agosto. Municípios com mais de 100 mil habitantes passam a incorporar ao patrimônio do município essas áreas, né, que tinham em tese de área de Marinha. Né? Então, a gente pode discutir isso no momento, só porque eu lembrei desse fato. Em discussão, o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Votação em segundo turno. Projeto de lei 005 dispõe sobre a proibição das concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo de Aracruz de cobrarem seguro dos passageiros. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 002. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei com as emendas. Senhora presidente, senhores vereadores, na sessão precedente nós analisamos e discutimos o projeto do primeiro turno, o qual teve acolhida desta casa, e até mesmo eu manifestei, vereador Beto Vieira, com relação à preocupação de Vossa Excelência quanto à legalidade e da possibilidade de a Casa Legislativa ser proponente da medida. E mostrei que nós estamos legislando como, do ponto de vista de impor
multas, né? Nós estamos dizendo e rechaçando qualquer venda casada prevista, né, do seguro facultativo. E aqui mesmo, até mesmo o parecer do nosso procurador, ele invoca a Lei 8.137/90, que fala do direito do consumidor, que proíbe, no seu artigo 5º, qualquer possibilidade de venda casada. Então, eu solicito a Vossa Excelência a acolhida e encaminhamento favorável ao projeto ora em análise em segundo turno. Continua em discussão. Senhora presidente, apenas dar os parabéns ao vereador. Foi um projeto amplamente discutido nessa casa. Encaminho o meu voto favorável ao projeto. Vereador Paulo Neres, eu costumo dizer que toda norma que é aprovada nesta casa são de todos os vereadores. E reitero a minha fala, isso, uma vez aprovado, é uma conquista desta casa em prol dos nossos munícipes. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 005, de autoria do vereador Fábio Neto da Silva, com as emendas modificativas 001 e 002/2015. Projeto de lei 055, dispõe sobre denominação da praça pública no bairro Barra do Saí. O autor, vereador Romildo Brueto, parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 055. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 055, de autoria do vereador Romildo Brueto. Projeto de lei 056/2015, que dispõe sobre denominação de prédio público no bairro Barra do Saí. O autor, vereador Romildo Brueto, parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 056. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 056, de autoria do vereador Romildo Brueto. Projeto de lei 070, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a realização do Campeonato de Futebol Amador do município. Poder Executivo Municipal, o autor. Parecer da Comissão de Justiça favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão o projeto de lei 070. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 070, de autoria do Poder Executivo Municipal. Proposta de emenda à Lei Orgânica de Aracruz. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão Especial é favorável. Com emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão a emenda 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Aracruz. Em votação, a votação é nominal. Eu convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Vocês querem que suspenda a sessão? Ok. Então, peço ao primeiro secretário faça o chamado dos senhores vereadores, que a votação é nominal, respondendo sim ou não. Como voto, vereador Adeir. Sim. Vereador Alexandre Manhães. Sim. Vereador Beto Vieira. Vereador Paim. Sim. Vereador Eliel. Sim. Vereador Ervaldo. Sim. Fábio Machado. Sim. Vereador Leco. Sim.
José Gomes, sim. Lúcio Zanol. Sim. Mônica Cordeiro. Sim. Paulo Neres. Sim. Renato Pereira. Sim. Romildo Broeto. Sim. Rosane Machado. Valmir Coser. Fábio Neto. Sim. Sim, senhora presidente. Aprovado em segundo turno a proposta de emenda à Lei Orgânica de Aracruz, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a emenda número 001/2015, com 17 votos favoráveis. Razões do veto ao substitutivo ao projeto de lei 047/2015, do Legislativo, que altera a redação do artigo 1º da Lei 3.712, de 20 de setembro de 2013. O autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é pela admissibilidade do veto e, quanto ao mérito, emite parecer contrário. Em discussão, parecer contrário da Comissão de Justiça. Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer. Em discussão, o veto substitutivo ao projeto de lei 047. Pela ordem, senhora presidente. Senhora presidente e vereadores, esse projeto ele foi amplamente discutido no primeiro turno e é um projeto que amplia em muito as condições para que a população de Aracruz possa ter facilidade nas regularizações fundiárias. Então, eu peço que vote não ao veto. Continua em discussão. Em votação, a votação é nominal e eu convido o primeiro secretário para fazer chamado os senhores vereadores para que se pronuncie sim ou não ao veto. Como voto o vereador ADI. Não ao veto. Vereador Alexandre Manhães. Não ao veto. Vereador Beto Vieira. Vereador Paim. Não ao veto. Vereador Eliel. Não ao veto. Vereador Irvaldo. Não ao veto. Vereador Fábio Machado. Não ao veto. Vereador Fábio Neto. Não ao veto. Vereador Leco. Não ao veto. José Gomes, não ao veto. Lúcio Zanol. Não ao veto. Mônica Cordeiro. Não ao veto. Paulo Neres. Não ao veto. Renato Sobrinho. Não. Romildo Broeto. Não. Rosane Machado. Não. Valmir Coser. 17 votos contrários, senhora presidente. Então, o veto foi rejeitado em segundo turno. O veto ao projeto de lei 070, de autoria do Poder Executivo Municipal. Passamos à fase das comunicações. Fábio Neto. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de deixar aqui registrado, vereador Paulo Neres, em especial também a Comissão de Finanças Permanente, competente comissão, que nós estamos a analisar o nosso orçamento, né, de 2016. Tem conhecimento que nós já passamos da fase das emendas, no qual o prazo limite foi dia 10, terça-feira, mas tem 4 pontos que é interessante que leve para a comissão, na análise, quando for discutir. Com relação ao orçamento cidadão ou participativo, como queiram, há uma previsão de orçamento de 10 milhões de reais. Então, aqui nós temos como as ações, estação elevatória de esgoto em Pontal, Piraquiaçu, no valor de 300 mil reais. Confesso que não detectei dentro do orçamento do SAI esse aporte de 300 mil reais. Então, gostaria que na comissão fosse convocado o secretário o diretor do SAI para que indique ou que venha retificar, se for necessário, essa ação. Com relação à demanda das habitações indígenas, no valor de R$ 946.191,78, o valor dessa demanda deveria estar na habitação e Secretaria de Habitação e Defesa Civil. Não consta, sequer consta na Secretaria de Obras. Então, como é que nós podemos realizar essa ação se não sabemos onde está esse valor para poder fazer face o empenho dessa ação? Áreas de lazer e reforma de praça tem despesa prevista no valor de R$ 3.814.127,92. Quadro 2.
Despesa por função específica para desporto e lazer prevê destinação de R$ 1.333.781,51. Então, de onde sairão os recursos para as obras de áreas de lazer e reforma de praça, que consta no orçamento cidadão? Em qual secretaria está prevista essa despesa? Porque na de obras também não consta a previsão de tais gastos. E, por último, o quarto item são demandas das comunidades rurais, que nós temos destinação de R$ 1 milhão. A única obra prevista no orçamento da agricultura é a construção da unidade de beneficiamento de mel, cuja destinação é de R$ 50. Então, eu vou, Vossa Excelência permitir, senhora presidente, repassar para a Comissão de Finanças, Permanente de Finanças e também o líder do governo, para que na próxima reunião possa trazer a esta casa, né, os secretários envolvidos, para que não tenhamos problema na votação do nosso orçamento 2016. Muito obrigado, senhora presidente. Deixar registrado aqui que nessa semana que se passou também tivemos o aniversário do nosso companheiro aqui, Alexandre Manhães, né? Deixar registrado, nossos parabéns, que Deus te ilumine, te dê muita saúde. Não fomos convidados para o churrasco, mas fica para a próxima vez, né? Tenham todos uma boa noite, obrigado pela presença de todos. Fiquem todos com Deus. Nada mais havendo tratado, obro encerrado os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão.